Agora nós vamos abordar alguns exemplos resolvidos que constam no capítulo 8 do livro de Estática, começando pelo exemplo 8.1. Nesse exemplo, nós temos um engradado com uma força P sendo aplicada no ponto como mostrado. Essa força P tem uma inclinação de 30 graus em relação ao eixo das abscissas e está a 0,2 metros do solo, certo? Esse engradado tem 0,8 metros de largura, ou seja, a metade da largura vale 0,4 metros, que é uma informação importante para a gente mostrar onde está o centro geométrico, né, desse caixote, onde é alocado a força-peso. Na verdade, a força-peso não é alocada nesse ponto, né, mas para efeito de cálculo a gente coloca a força-peso nesse ponto. E também é informado que o atrito estático é de 0,3. Né? E o que está perguntando? Se o caixote vai permanecer em equilíbrio ou não. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos averiguar se o caixote pode tombar ou se o caixote pode deslizar. Normalmente, nos exercícios, é pedido esses dois pontos. Né? E na prova, provavelmente, vai aparecer nesse formato. Né? Se o corpo pode ou não deslizar ou se o corpo pode ou não tombar. Né? E é exatamente isso que nós vamos estar analisando nesse exemplo. Então, continuando, o que a gente vai fazer? Primeiro, a força-peso, que é 20 multiplicado por 9,81, vai ser 196,2 newtons. Né? Passando para newton. Eu passei para newton porque a força P está em newtons, então vamos trabalhar em newtons. Né? Então, a massa do corpo é alocada no seu centro geométrico. Né? Tratando-se de um retângulo, o centro geométrico vai estar exatamente na metade, né? No meio. Opa! E tem uma força P, né, que vai ter uma componente na direção X e uma componente na direção Y, sendo que a sua componente na direção X vai ser de acho que 60 e alguma coisa. Aqui já foi feito direto. Tá. Mas enfim, vai ser 80 multiplicado por 0,866. E a componente na direção y vai ser 80 multiplicado por seno de 30, que vale 0,5. Então a componente na direção y vai ser de 40. Então a normal vai ser 236,2. Vai ser isso? Tá aqui, ó, 236. Eu já fiz de cabeça, né? Porque nós temos a componente em y, que vale 40 newton, e a componente e a força-peso em y, que vale 196,2 newton. Logo, a normal vai ser igual à soma das outras duas forças, né, que atuam de cima para baixo, considerando que o sistema está em equilíbrio. Então, na verdade, eu achei a normal, né, já antecipei, encontrei a normal fazendo o somatório de forças na direção y, porque eu tenho 50 multiplicado por seno de 30, que vai dar 40, eu tenho 196,2, que é o peso da caixa, que está também atuando de cima para baixo, e com isso eu vou encontrar a força normal, né? Beleza. Além disso, o que eu preciso saber? Eu preciso pegar a força de 80, multiplicar por cosseno de 30 e comparar com a força de atrito máxima. Então, primeiro eu calculo a normal justamente para poder calcular a força de atrito máxima. Se a minha normal vale 233, onde é que foi calculado isso? 233, não, 236, desculpa, 236. Eu vou pegar a força normal, multiplicar pelo coeficiente de atrito e com isso calcular a força de atrito máximo. Porque a força de atrito máxima é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Então a minha força de atrito máxima vai ser de 70,8. 70,8 vai ser minha força de atrito máxima. Por outro lado, a força P na direção X, ou seja, a força P multiplicada por cosseno de 30,
ou seja, 80 multiplicado por 0,866 vai ser igual a 60 e alguma coisa, conforme eu havia comentado. Vai dar 69,3. Então, eu tenho que fazer a seguinte análise. A minha força de atrito máxima vale 70,8. A minha força aplicada na direção X vale 69,3, ou seja, é um pouco menor. Logo, o engradado não irá deslizar. Não ocorrerá o deslizamento porque a minha força externa que está sendo aplicada é menor que a força de atrito estático máxima. Então, a força máxima de atrito estático é de 70,8. Como a componente daquela força P na direção X é menor do que 70,8, logo, o engradado não irá deslizar. Ponto. Aí eu já ganhei 50% da questão. O outro 50% é averiguar se o meu engradado tomba ou não. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso encontrar o X. O X. Por quê? Eu havia comentado que, como essa força P multiplicado pela distância na direção y, assim como a força P na direção y multiplicado pela distância na direção x, ambas podem tender a causar o tombamento do meu corpo. E com isso, essa força normal vai compensar, pode compensar. Né? Então eu preciso encontrar o x, é isso que eu vou fazer. Então eu vou calcular o momento em relação ao ponto O, né? E encontrar o meu x. Então, o meu x vai ter que ser menor do que 0,4. Porque se for maior que 0,4, o meu engradado vai tombar. Se for menor que 0,4, o meu engradado não vai tombar. Então, eu realizo o somatório de momento em relação ao ponto O e eu concluo que o meu x vai ser igual a 0,009 metro. É um valor bem pequeno e negativo ainda. Como obtive um valor bem abaixo, né, do valor de 0,4, então meu engradado não vai estar bem longe de tombar, né? Bem longe, porque eu obtive um valor de x bem pequeno, né? A minha força normal está bem próxima do ponto O, né? Enquanto que em relação ao deslizamento, não, está bem próximo, né? Se aumentar um pouquinho a força, haverá o deslizamento do bloco, né? Porém, o tombamento vai estar muito distante, né? Então, provavelmente, aumentando a força P, eu vou deslizar o bloco antes de tombar. Mas nesse caso não vai acontecer nenhum e nem outro, né? O bloco não vai tombar, porque o X ficou bem menor do que 0,4 metros, e também não vai deslizar porque a minha força ficou abaixo da força de atrito máxima. Né? Vamos para o próximo exemplo agora. Aqui a gente tem uma caçamba do caminhão de lixo, elevado em 25 graus, né? Determine o coeficiente de atrito estático entre a superfície e a máquina. Então, é, eu vou analisar, né, a iminência do deslizamento e com isso eu vou encontrar o coeficiente de atrito estático. Né? Então vamos ver o que nós temos. Nós temos essa parcela, né, da caçamba, sendo que eu tenho o ponto G, né, que é o centro geométrico desse corpo, está a 2,5 pés do plano, e a metade da largura vale 1,5 pés. Né? Eu tenho a força peso, né, que eu estou chamando de W, que está alocado no ponto G, e forma um ângulo de inclinação de 25 graus, como vocês estão vendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a direção paralela ao plano de x e a direção perpendicular ao plano de y. Então, com isso, eu vou encontrar a força F e a minha força normal. A minha força F eu encontro fazendo somatório de forças na direção x, porque eu vou ter W multiplicado por C de 25, ou seja, a componente de W na direção x, sendo que nesse caso x
é a direção paralela ao meu plano, né? Então eu encontro a componente na direção x, eu só tenho essa força externa atuando, e com isso eu encontro a força F, né? Que vai ser igual a W seno de 25. Depois eu posso encontrar a normal. De novo, eu só tenho essa força externa sendo aplicada. Na verdade, essa força é proveniente da própria massa, né, presente. Né? No caso, o peso presente. Então, multiplicando por cosseno de 25, eu vou obter essa força na direção normal à superfície de contato, ou seja, na direção y que eu estou considerando. Nesse caso, a minha direção y é normal à superfície de contato. Então, eu vou ter essa componente, né, multiplicando por cosseno de 25, e também a normal. Né? Também a normal vai ser igual a w cosseno de 25. Depois, eu vou calcular o momento em relação ao ponto O, para encontrar o x. Né? Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha força peso, multiplicar por cento de θ e multiplicar por 2,5. Por quê? Porque 2,5 é a distância até o ponto O na direção y. Lembrando que a minha direção y é a direção normal à superfície de contato. Então, se a minha direção y vale 2,5, que é a distância, a minha direção da força está na direção x. Por isso que eu peguei o w e multipliquei por seno de θ. Depois eu pego o w, multiplico por cosseno de θ e multiplico pela distância em x, ou seja, eu vou ter a componente da força na direção y e a distância na direção x, né? E a força F não entra porque não vai ter uma distância na direção y, uma distância mínima, pelo menos. Então só vai entrar essas duas componentes. E com isso eu encontro que a... Deixa eu voltar aqui, certo? Eu encontro que o meu coeficiente de atrito estático, né, quando eu aplico o tangente de 25 graus, sendo que o deslizamento é iminente onde θ é igual a 25 graus, né, sabendo que a iminência ocorre onde θ é igual a 25 graus, eu isolo o coeficiente de atrito estático, né, que vai ser igual a tangente de 25 graus, e com isso eu calculo o coeficiente de atrito estático para este caso. Né? Então, analisando a iminência do deslizamento, né, eu concluo que o meu coeficiente de atrito estático vale 0,466. Né? Com isso, eu encontro o, o que o problema estava pedindo, né, que é exatamente o coeficiente de atrito estático, certo? Continuando, eu não vou falar sobre esse exemplo, porque eu vou aproveitar para falar sobre um outro exemplo. Na verdade, eu vou falar sobre um exercício que é muito importante, né? Também pode aparecer em provas, né? Que é uma situação de um automóvel sobre rodas, né? Que uma situação dessa também pode aparecer na prova. Né? Pode aparecer uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, um caminhão, um trator, qualquer automóvel que esteja sobre rodas, né? O detalhe importante nesse caso é que, diferentemente do caso do caixote, esse carrinho de minério ele vai ter apenas dois pontos de contato, né? Dois pontos de contato. Então eu vou ter a normal no ponto A e a normal no ponto B. Né? Nesse caso tem uma força de 10 kN sendo aplicado. Eu tenho uma força de 10 kN sendo aplicada naquele ponto, como mostrado, né? Que está a uma distância de o raio da roda vale 0,15, então eu vou ter uma distância de 1,05 metros em relação ao solo. Então essa força de 10 kN está a uma distância de 1,05 metros em relação ao solo. As rodas estão a uma distância de 1,5 metros, o ponto B está a uma distância de 0,6 metros em relação ao centroide do meu carrinho, né, ao centro geométrico do carrinho, e o ponto A está a uma distância de 0,9 metros do ponto G. Né?
O ponto A está a uma distância de 0,9 metros do ponto G. Então, com isso, eu posso encontrar as normais em cada roda e averiguar se haverá o deslizamento ou não, ou se o carrinho vai poder tombar ou não. Vamos analisar o que está sendo pedido nesse problema. As rodas são travadas, encontre a força normal que atua. Então, quando as rodas são travadas, a gente quer saber se ocorrerá o deslizamento relativo das rodas em relação ao solo. E também a gente quer analisar se o carrinho pode tombar. A gente sempre vai fazer essas análises. Os dois tipos de análises vão ser feitas para a maior parte dos problemas. Analisar se o corpo pode tombar ou não e se o corpo pode deslizar ou não, né? Se o ponto em contato com o solo pode deslizar ou não, se pode haver um deslizamento relativo, né, em relação ao solo. Então, para averiguar o deslizamento, o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir a força de atrito estático máxima e comparar com a força de 10 kN. Então, a gente precisa comparar a força de atrito estático máxima presente no ponto A e B, né, e comparar com a força de 10 kN. Se a força de 10 kN for menor que a força de atrito estático máxima, não ocorrerá o deslizamento. Se for igual, estará na iminência. E se essa força de 10 kN for maior que a força de atrito estático máxima, aí haverá o deslizamento. Então a gente precisa fazer esse tipo de comparação. Agora, em relação ao tombamento, a gente tem que recordar o que foi abordado lá no capítulo 5 no livro de estática, onde a gente averiguava a iminência de um tombamento, de um possível tombamento. Sendo que, por exemplo, para ocorrer o tombamento, para ocorrer um giro desse corpo na direção anti-horária, a força normal em A não haveria força normal em A, né? Porque A perderia o contato. Então, o que a gente faz? Quando a força normal no ponto A for igual a zero, o corpo vai estar na iminência de tombar. Ou seja, o ponto A roda A vai estar na iminência de perder o contato com o solo, né? Então, se eu encontrar uma força positiva no ponto A, significa que o carrinho não vai tombar, porque existe essa força normal. Se for igual a zero, vai estar na iminência de tombar, né? E se essa força for negativa, significa que vai ocorrer o giro, né? Então, para ficar bem claro, no ponto A, se a força normal for igual a zero, o meu carrinho vai estar na eminência de girar, né? Porque o ponto A vai estar na iminência de perder o contato com o solo. A roda no ponto A vai estar na iminência de perder o contato do solo, na iminência de perder o contato com o solo quando a força normal no ponto A for igual a zero, né? E diferentemente do caso que a gente abordou com o caixote, nesse caso a gente tem apenas dois pontos de contato, né? O ponto A e o ponto B. Porque no caixote a gente tem uma linha de contato, uma linha. Nesse caso, nós temos dois pontos de contato que nós precisamos analisar, né? E as forças normais em cada ponto eu vou ter uma força normal, né? No ponto A eu posso ter uma força normal maior ou menor, no ponto B eu posso ter uma força normal maior ou menor, a gente vai analisar, né? À medida que eu vou aumentando a força de 10 kN, a normal IA vai diminuindo, né? Porque eu vou tender estar mais próximo do tombamento. Eu vou aumentando a força em A até que chega um ponto que o ponto A, eu identifico uma força normal igual a zero. Logo, vai estar na iminência de perder o contato com o solo. Então é esse tipo de análise que eu preciso fazer. Eu preciso também analisar se vai ocorrer primeiro o deslizamento ou o tombamento. Porque eu posso aumentar a força de 10 kN, aumento, porém ocorre o deslizamento antes do tombamento. Tem esse detalhe também. Pode ser que eu nunca iria prever, nunca iria ocorrer um tombamento, mesmo se aumentasse essa força aplicada no ponto, aplicado na corrente, né, onde eu tenho 10 kN.
Pode ser que mesmo aumentando muito, não ocorreria o tombamento. Por quê? Porque antes de ocorrer o tombamento, ocorreria o deslizamento. Então eu preciso fazer esse tipo de análise também. Analisar o que pode ocorrer primeiro. O tombamento ou o deslizamento, né?